Boa noite a todos. É com alegria que nós estamos iniciando mais um dos nossos encontros das quintas-feiras, 19h30, do Centro Espírita Leão Denis, Porto Alegre. E como sempre fazemos, quando presencialmente e agora virtualmente, nós iniciamos o nosso encontro com a pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 3 que diz: Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, o que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, ele as modificou no fundo e na forma, porque combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, das falsas interpretações, deixando reduzida a esta máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: esta é toda a lei e os profetas. Convido a todos para nos prepararmos para a oração de abertura, esse momento ímpar em que nós nos voltamos de coração aberto para o alto, para Deus, para o belo, para o bom, encarecendo a proteção do Pai, o amparo, a confiança, nos fortalecendo na fé, na esperança e na certeza de que, sendo soberanamente bom e soberanamente justo, Deus não dá aos seus filhos nada que não seja com vistas ao nosso aprendizado, ao nosso melhoramento. E é por isso que nós encarecemos sempre. Nos ampare, nos guie, nos proteja, Senhor. Que assim seja. Que tenhamos todos bons momentos. Olá, companheiros. Sejam bem-vindos para mais um estudo do Evangelho. Hoje estudaremos o capítulo 6, os itens 3 e 4. Para nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou compartilhar na minha tela com vocês para que acompanhe aqui um esquema que a gente fez, que fica mais fácil, inclusive, para a gente poder ir acompanhando o raciocínio e para vocês enxergarem o que a gente quer falar. Tá aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 3 e 4. Jesus começa nos colocando da seguinte forma: se me amais, guardai meus ensinamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. E ele ainda diz: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando este Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade,
pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então, o que nós entendemos? Né? Que o Consolador vem trazer coisas novas e recordar aquelas lições que haveriam de se perder no tempo. São mais de 2000 anos. E a necessidade do progresso, da ciência, para que o homem também pudesse compreender os esclarecimentos futuros. Ele tem que entender, ele tem que usar a razão dele, ele não pode ter uma fé cega, acreditar em algo porque estão dizendo que é desta forma. A pergunta que fica, será que o Espiritismo consegue cumprir com a função de consolador prometido? Ou paráclito, como chamam, né? Que é a mesma coisa que quer dizer consolador, como Jesus anunciou, que o paráclito é o defensor, é o intercessor, é o advogado, né? Será que o Espiritismo conseguiria cumprir esse papel prometido por Jesus? Pois bem, o Espiritismo, ele procura lembrar o que Jesus ensinou. Todos os instantes, em todas as obras, né, o Pentateuco Espírita traz os ensinamentos de Jesus e sempre traz o esclarecimento, porque além de ele trazer os ensinamentos, ele clareia esses ensinamentos. Quer dizer, porque Jesus não pôde ensinar completamente a seu tempo devido ao entendimento dos homens naquela época, né? A falta de instrução, a falta da ciência, dos entendimentos, né? Isso vem com o tempo, nos séculos em que isso vem evoluindo, né? O Espiritismo consola e conforta os que sofrem ao mostrar as causas do sofrimento humano. Neste momento, quando ele mostra essas causas, ele traz à pessoa o entendimento de um porquê do sofrimento, o porquê daquela dor. De certa forma, é um consolo, porque aí você entende as razões pelo qual você sofre e os demais não. Então, segundo o que ele diz, orarei a meu Pai e ele vos enviará outro consolador a fim de que permaneça eternamente convosco e estará em vós. Quando ele diz estará em vós, este outro consolador que estará conosco, ele quer dizer que nós temos que buscar o entendimento das coisas que acontecem. E com isso a doutrina foi criada sob inspiração do Espírito da Verdade, clareando ponto a ponto quando Jesus trouxe a sua mensagem, que não deixa de ser o Consolador prometido como Jesus. Lá na Gênese tem uma assertiva que diz assim: por completar os seus ensinamentos, deve-se entender no sentido de explicar e desenvolver, bem mais do que no sentido de acrescentar verdades novas. Então, por completar os seus ensinamentos. O Espiritismo vem completar esses ensinamentos, porque ele dá sentido às palavras, ele explica, ele desenvolve o raciocínio, ele faz com que nós entendamos melhor as parábolas do Cristo. Porque tudo se encontra em seu germe. Falta somente a chave para apreender o sentido de suas palavras. Isso está lá na Gênesis, capítulo 1, item 28. Também no livro da codificação do Espiritismo, um dos livros, que é a Gênesis. Então, é esse entendimento que nós temos que melhorar. Nós temos que buscar nas obras o entendimento da vida, o entendimento das parábolas do Cristo, porque a gente lê uma, lê duas, lê três. Quantas vezes a gente lê, a gente sempre está ali buscando novos entendimentos. Impressionante. Você lê hoje, tu tem um entendimento, você lê amanhã, o teu entendimento amplia, e você vai vendo que o teu horizonte, a tua forma de enxergar a vida vai se modificando. Por isso que a doutrina espírita, ela não é simplesmente uma religião, ela é uma doutrina, porque ela traz a ciência, traz a filosofia e também a religião. Mas ela te faz pensar filosoficamente, questionar a sua vida e traz a ciência como o mecanismo que vai nos fazer entender
essas leis que regem o nosso planeta, as leis de causa e efeito, do livre-arbítrio, da reencarnação, enfim, nós podemos entender a lei do progresso e da evolução humana através do nosso trabalho constante em nós mesmos. São leis naturais. E a gente percebe isso ao olhar ao nosso redor. A gente percebe o mundo evoluindo, o mundo animal, o mundo vegetal e o mundo hominal. Todos nós estamos na mesma caminhada evolutiva, uns ajudando, auxiliando os demais. Lá no livro O que é o Espiritismo, ele traz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso é muito profundo e, ao mesmo tempo, muito amplo, porque abrange toda a situação nossa aqui no plano Terra. Quer ver? Quando ele fala da natureza, né, do que trata a natureza do homem, ele está se referindo no o que eu sou. O que sou, né? O que sou. Quando ele fala da origem, ele diz que da onde eu vim. E quando ele fala do destino, é para onde eu vou. São três perguntas básicas para que a gente possa entender o nosso posicionamento aqui na Terra e encontrar no Espiritismo o Consolador prometido por Jesus. Sim, porque ele passa a ser esse Consolador prometido na medida em que você passa a entender melhor o que tu tem que fazer. Porque aí você vê que a tua evolução, ou a evolução espiritual, a sua evolução espiritual não está vinculada somente em si mesmo. Você não tem que se preocupar só consigo. Você precisa se preocupar com o outro, com os demais e com a evolução do planeta. Porque nós somos co-criadores. Nós fomos colocados neste planeta por Deus para que possamos auxiliá-lo na sua evolução, na evolução das suas criações, que somos nós, que é o planeta, que são os animais, enfim. Então, nós também temos essa missão, além de nos preocuparmos conosco na evolução moral e intelectual, nós também temos que auxiliar a evolução do planeta. É uma dedicação, é a forma que nós podemos aprender melhor. Então, o Consolador prometido por Jesus, né? O Espiritismo vem, então, no tempo certo, cumprir essa promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside essa revelação, ele chama os homens à observação da lei, ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo apenas disse em parábolas. Então, Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender naquela época, tanto que ele coloca dizendo assim, que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, para ouvir. Porque na época era muito difícil entender tudo aquilo que Jesus falava. Jesus fez uma revolução, era um revolucionário. De olho por olho, dente por dente, ele veio com a lei do amor. É uma grande mudança para que as pessoas daquela época entendessem o que ele estava querendo dizer. Se até hoje ainda é difícil, em alguns momentos, você imagina 2000 anos atrás, né? Então é isso mesmo, por não estarmos ainda maduros para compreendê-lo. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Então, se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo ou não dissera tudo, ou ele vem para relembrar o que o Cristo diz e o que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Então, esse entendimento nós temos que ter em todos os instantes da nossa vida. E esse é o Espiritismo que vem no tempo previsto para cumprir a promessa do Cristo. É uma doutrina relativamente nova, né, 160 e poucos anos. Então, é realmente um momento em que nós estamos mais preparados intelectualmente e moralmente para compreendermos o que esse grande Espírito, Jesus Cristo, quis nos dizer quando ele veio à Terra. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Porque fala sem figuras, fala sem alegorias,
Ele levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Ele vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e todos os que sofrem, né? Então, esse é o espírito de verdade, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Não existe o acaso. Tudo tem a sua razão de ser. E esse é o entendimento. E aí nós temos que buscar, quando estamos sendo afligidos por alguma dor, nós temos que buscar em nós mesmos as respostas para nos acalmarmos, para nos tornarmos pessoas mais pacientes, tolerantes e resignadas diante das tarefas que Deus está nos colocando. São tarefas, são trabalhos para que possamos progredir. Nós temos que tentar entender o que está acontecendo conosco e tirar o melhor proveito deste momento. Não é fácil, não é fácil, mas, como sempre nós dizemos, né, a dor, ela faz parte da nossa educação moral e intelectual. Mas o sofrimento, a gente pode contê-lo desde que a gente tenha esse entendimento sobre a vida, sobre a nossa finalidade aqui no plano. Então, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas aí nós perguntamos, mas como pode uma criatura se sentir-se feliz se não sabe por que sofre? É complicado. Mas o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, em que o homem expia o seu passado. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Então, ele mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares, que levam à cura, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento. Fazendo a todos nós ver as coisas do alto, a importância das dificuldades na Terra, se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo vai descortinando. E a coragem, e vai nos dando a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, desta forma, o Espiritismo estará realizando o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios das leis de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Assim, nós temos no Pentateuco Espírita, né? São as 5 obras que fazem parte da codificação do Espiritismo. Nós temos toda a base para podermos entender o que o Consolador Prometido, a doutrina espírita, vem nos trazer. A primeira obra foi o Livro dos Espíritos, essa que está no meio, que vem nos trazer nas questões de 1 a 1019, todo ele, dizendo para nós quem eu sou. É a filosofia espírita. É a filosofia da doutrina espírita está baseada toda neste livro. E lá atrás, a introdução, a Gênesis, o livro dos médios, o Evangelho e mais o céu e o inferno. Está todos eles contidos dentro desta obra. E há um paralelo que é interessante a gente fazer. Das questões 1 a 329, dali foi ampliado o estudo do Livro dos Espíritos, na primeira parte, quando ele vai dizer de onde eu vim. E ali se forma a obra chamada A Gênese, que é a primeira à esquerda ali naquele quadro, fala sobre a Gênese, de onde eu vim. Depois, mais abaixo, das questões 614 e 619, é o porquê sofro, né? Que é a terceira parte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais em cima, à direita, o que sinto. Né? Aqui é a segunda parte do Livro dos Espíritos, das questões 330 a 603, que é o livro dos médiuns. Né? Vai falar sobre sentimentos, sobre as relações em um plano espiritual e plano material, e aonde a gente vai entender melhor essas relações. E o último, não menos importante por ser útil, pelo contrário, que vem responder para onde vou, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é o céu e o inferno.
Então, nessa parte, a gente vai poder entender melhor tudo para o que eu estou fazendo aqui na Terra, qual a finalidade. Porque para onde eu vou, o que eu levo, o que eu deixo de levar e o que o esclarecimento disso me traz. Então, esse é o entendimento dentro da obra espírita do Consolador Prometido. Então, o Evangelho é o nosso Consolador Prometido. O Espiritismo dá o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e esperança. Pois bem, meus irmãos, assim o Espiritismo cumpre o que o Jesus disse do Consolador Prometido. Dá o conhecimento das coisas, faz o homem saber todas as questões, que é da onde vem, para onde vai, enfim, faz com que o homem se perceba a sua finalidade neste planeta e faz com que também se responsabilize diante das suas atitudes. Ok, meus amigos? Muito obrigado pela atenção de todos. Que tenham um ótimo final de semana. Fiquem em paz e que Jesus esteja sempre presente com vocês, com seus familiares e nos corações de cada um. Muito obrigado e um grande abraço.